Encontros Selvagens, fermentando a brasilidade através dos líquidos. Fala, meus queridos, tudo bem? Sim, eu aqui de novo, mais uma vez, mas essa é a última que eu vou fazer a introdução, não se preocupem. Meu nome é Diego Simão, sou manezinho, economista e fundador e cervejeiro da cervejaria Coisa Linda, sim, ali de Florianópolis. Mas o que importa aqui é que junto com minha amiga Bia Morim, beer sommelier, publish e rockstar no meio cervejeiro, criamos o primeiro encontro do mundo das cervejas selvagens brasileiras, que ocorreu paralelamente à Feira Naturebas, em junho de 2022. Deste primeiro encontro, os debates que vocês podem escutar aqui compõem a primeira temporada deste animalesco podcast, o Encontro Selvagens. Vale lembrar, as gravações foram feitas em som ambiente, que não é o melhor, a gente sabe, mas é o que temos. O importante é trazer as discussões e as informações que esses debates geraram. Como o que vem a seguir? Cerveja selvagem com uva e a sua interação com vinhos naturebas. Para isso, a gente trouxe a grande dama do mundo dos vinhos naturais. A primeira componente da mesa é Liz Cereja, a grande dama do mundo natureba. Fundadora da própria Feira Naturebas, ela é enóloga, é empresária e divulgadora. Inclusive tem o seu podcast, o Criado Solto, que fala por si só. Mas vão escutar lá, vale muito a pena. Para compor essa mesa, também chamamos Beto Temple, que é mestre cervejeiro na Trilha Cervejaria, que agora também até tem o seu restaurante, a Fermentaria Trilha. Vale muito a pena visitar e conhecer o trabalho deles. Fazem cervejas em madeira e tem um trabalho muito legal com cervejas selvagens, inclusive com uva. E para fechar a mesa, o grande amigo Ivan, que é fundador da cervejaria Donner, fundador da vinícola Dom Dionísios e cofundador e cervejeiro na cervejaria Coisa Bela. E olha só, ele é enólogo, traz um conhecimento sensacional sobre tudo que faz. Bom, espero que vocês gostem desse episódio. Deixem mensagens, perguntas, dúvidas em nossas redes sociais. E aproveitem o episódio. Valeu! Encontros Selvagens tem o apoio de Oca Caburé, um empório natureba com produtos orgânicos, vinhos naturebas e cervejas selvagens em Pinheiros, São Paulo. Obrigado, Oca! Boa noite a todos. Eu sou importador de lambiques do Brasil, sou produtores, sou distribuidor das Alás no estado de São Paulo também. Olá, boa noite. Meu nome é Liz Cereja, cofundadora da Enoteca São Vincent, restaurante, e também da Feira Naturebas. Espero que vocês estejam todos lá no sábado e no domingo. E tô aqui meio de penetra, né? Porque, na verdade, todos são cervejeiros e eu não. Então, ainda não sei o que eu vou falar nessa mesa. Bom, eu sou o Beto Temple, da Trilha Cervejaria. Eu tenho uma peculiaridade aí na minha formação, que eu já estive do outro lado. Eu estudei muito sobre vinho antes de saber sobre cerveja. Eu dava aula no curso de gastronomia, justamente, sobre enologia. E realmente ninguém ensina nada sobre cerveja lá, até hoje. Enfim, vamos continuar daqui a pouco. Meu nome é Ivan Tisato, eu sou da cervejaria Donner. Também sou penetro aqui no mundo da cerveja, eu sou enólogo. Tenho vinícola já há mais de 20 anos também, a Dom Dionísios. E há 4 anos, comecei a me aventurar no mundo da cerveja. Venho do mundo do vinho, minha formação é enologia. Trabalho profissionalmente na área do vinho desde os 16 anos. E sempre vivi no mundo do vinho, Agora que a gente está nesse mundo da cerveja, que eu sempre digo, acho que os princípios são muito parecidos. A gente usa meios diferentes, mas os princípios acabam sendo similares. E mais recentemente, juntamente com o Diego, a gente tem o projeto da Coisa Bela, que é um projeto de fermentados com uva. Não só cerveja, mas sempre com uva. Quanto tempo você trabalhou exclusivamente com vinho antes de começar a fazer vinho? Eu, com 16 anos, comecei a trabalhar no laboratório de enologia. Meus pais vinham da agricultura, da produção de uva, faziam um vinho artesanal em casa, assim. Uma família próxima a nós tinha esse laboratório e me convidaram para começar a auxiliar eles. Fui aprendendo tudo na prática, trabalhei mais de 10 anos, assim, só na prática, aprendendo do colega ensinado.
Aí fui fazer faculdade de enologia quando abriu no Brasil e segui trabalhando a minha vida inteira com enologia até hoje. É porque você falou que são mundos e você percebe muita similaridade entre mundos, né? Mas e quais são as diferenças? Porque aí, na sequência, eu pergunto da Lisa, o que ela percebe de similaridade e diferença? O mundo dos micro-organismos, que o vinho, como a gente diz na cerveja, né? Que a gente faz o mosto, quem faz a cerveja são os micro-organismos. O vinho, a gente vive desse mesmo princípio. Então, quem faz o vinho são os micro-organismos. A gente conduz, interfere ou não, mas é eles que fazem. Então, acho que a similaridade é ali. A questão de sensibilidade, de degustação, de percepções, são descritores diferentes. Eu tenho bastante dificuldade de identificar os descritores, principalmente dos off, que eles colocam na cerveja. Eu percebo o defeito, tem defeito, mas eu não sinto o aroma do papelão, eu sinto um aroma de oxidação. Então a gente usa princípios diferentes, usa formas de falar diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Então, mais ou menos é isso, as similaridades vêm dali. As diferenças, eu vejo a principal diferença é que na uva eu não tenho um produto standard, uma matéria-prima padrão. Eu tenho cada safra, cada propriedade, mas eu estava falando anteriormente do terroir, né? Cada propriedade eu tenho um padrão. Eu decido colher essa uva hoje ou segunda-feira, eu vou ter um padrão diferente. Então a dinâmica de trabalhar é muito maior. A tomada de decisão, tem momentos que tomar uma decisão errada, você perde o produto. A cerveja, você tem uma matéria-prima, pelo menos a principal, que é o malte, o lúpulo, a água, controladas. Comprar o lúpulo, ele vem com laudo. Faz a correção de fórmula e atinge o mesmo amargor. No vinho não tem isso. Você analisa, você sabe quanto tanino tem a uva, você sabe se a semente está madura ou verde, se ela vai aportar tanino ou não. Tem artifícios para te dar alguns parâmetros, mas não é standard, como é no lúpulo e no malte. Mas falando da cerveja selvagem. Não, eu concordo. Eu acho que a cerveja selvagem, sem dúvida nenhuma, que é o que mais no mundo da cerveja vai se aproximar do universo do vinho. Mas eu acho que é isso. A matéria-prima da cerveja ela é muito estável. Por mais que nós, cervejeiros, a gente vive reclamando que o lúpulo tá um pouco pior, mas não dá para comparar com a dinâmica. A gente vive uma coisa, assim, tudo é muito semelhante. E justamente o lúpulo, ele tem laudo. Você compensa a partir do laudo determinadas mudanças e tal. O que vai ter de comum, sem dúvida nenhuma, é a parte de fermentação. E aí, quando a gente fala especialmente dos vinhos naturais, né, que foi o que inspirou esse evento, e o universo da cerveja selvagem, você está falando de um universo realmente muito semelhante. Com a diferença de que o comportamento da fermentação no mosto de uva e no mosto de cerveja é muito diferente, porque o que constitui é muito diferente também, né? Bom, mas vou eu falar o que... Bom, essa é uma pergunta meio clássica, né, assim, da similaridade da cerveja e do vinho. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual cerveja e qual vinho. É muito comum as pessoas fazerem um paralelo entre o vinho natural e a cerveja convencional, né? Porque a gente tem, por exemplo, na minha bolha, né, que é do vinho natural, as pessoas estão mais habituadas a falar sobre fermentação espontânea, sobre levedura selvagem, sobre a utilização de não utilização de insumos no vinho do que na cerveja. Tanto que esse é o primeiro encontro do mundo, né, de cervejas selvagens. Por quê? Porque esse é um tema que nem mesmo dentro do mundo do vinho natural se fala. E aí volta para aquela minha pergunta. Qual vinho e qual cerveja a gente está falando para estabelecer essas similaridades? Geralmente, o mundo da cerveja está muito ligado ao que a gente chama de cerveja moderna, né? Mais ou menos ali depois da Idade Média, que eu sempre falo que na linha do tempo é logo ali, né? Começou a se estabelecer uma questão de padrão, de regulamentação para ser passível de taxação e, obviamente, que se criaram certas regras. Até mesmo o lúpulo, o malte, etc., antes, mais ou menos ali da Idade Média, não era obrigatório, né? Isso é uma das receitas que acabou tendo muita popularidade no mundo inteiro e todo mundo começou a seguir. Se a gente for pegar o que a gente chama de cervejas ancestrais, alguns autores vão dividir entre tudo que não é vinho ou coisas que são fermentadas a partir de grãos ou raízes, ou bebidas amargas. Esse mundo das bebidas ancestrais é, para mim, onde existem as maiores similaridades.
O ser humano nasceu para se embriagar, ponto. Não há quem me prove o contrário. Todas as religiões, todas as culturas, todas as manifestações humanas estão em torno do alimento, da bebida e desse êxtase que o álcool traz para o ser humano. A cerveja e o vinho, quando nasceram, nesse caldeirão fermentativo ancestral, eram simplesmente produtos que as pessoas conseguiam fazer com o que elas tinham, E aí, voltando na palestra anterior, com ingredientes locais. Se você tinha mel, você fazia hidromel. Se você tinha grão raiz, você fazia cerveja. Se você tinha fruta, você fazia vinho. Para mim, a grande similaridade entre os mundos do vinho e da cerveja é justamente essa. É um fermentado alcoólico feito a partir de alguma coisa que você tem em abundância. O que a gente conhece como cerveja hoje em dia, que é a cerveja moderna, ela é fruto de uma receita. Ela é fruto de uma cultura. Ela é fruto de gerações e gerações que passaram isso adiante e a gente instituiu como regra. Mas, na verdade, o que é muito interessante é que mesmo no mundo da cerveja, que é um mundo que, se você for comparar com o vinho, ele é mais regrado, tem laudos e tem receitas e etc. Esse outro mundo da cerveja selvagem e das cervejas que a gente chama de ancestrais, ele é tão caótico quanto o mundo do vinho natural. Justamente porque você vai trabalhar com a vida, você vai trabalhar com a espontaneidade, você vai trabalhar com a selvageria, seja dos micro-organismos, seja da falta de regra e da experimentação em cima das coisas. Hoje em dia, se a gente for fazer esse paralelo de quais são as similaridades e quais são as diferenças, a gente tem que ter travado muito bem aí esse embate de que vinho é vinho e que cerveja é cerveja. O que a gente está falando? O vinho industrial, comercial, corrente, é muito similar à cerveja comercial, corrente, etc. Porque é um modo de produção e consumo exatamente igual, só que feito com outros ingredientes. Então você vai ter lá a sua receitinha de bolo para fazer cerveja e vai ter a receitinha de bolo para fazer vinho. Por mais que a gente tenha a questão de safras, a questão da qualidade da uva e etc., hoje em dia no vinho também não é tão mais selvagem do que uma receita de cerveja. A gente consegue ter um controle muito grande, inclusive sobre as questões naturais, por conta de insumos, de agrotóxicos, de interferir quando a uva vai dormir, quando a uva vai acordar. Então, para mim, que óbvio, puxo sempre a sardinha pro meu lado, eu nem sei falar direito desse mundo, Eu sei falar dos outros, das cervejas selvagens e dos vinhos naturais. E o que é muito interessante é que se você colocar, obviamente que não para um super conhecedor, mas uma população média, kombucha, petinat, vinho de maceração com as cascas, vinho branco de maceração com as cascas e lambiques, pouca gente vai conseguir saber exatamente o que é o quê. Porque é justamente um ponto onde os fermentados alcoólicos em geral têm essa similaridade, inclusive de sabor. São leveduras diferentes, são insumos diferentes, mas na ausência das receitas, a gente consegue chegar nesse ponto aí de intersecção que é muito interessante e que remete a gente, talvez, ao que eram as bebidas feitas antes de todas as receitas. Eu sei que eu falei, não falei nada, mas na verdade é porque assim, eu acho quase impossível a gente traçar o que são as similaridades e o que são as diferenças, sendo que é um mundo infinito. Então a gente tem que falar, quais que são? Você está falando de lambique e de vinho branco de maceração? Você está falando de petinat de saison? Você está falando de um vinho convencional, de Cabernet Sauvignon chileno e de uma cerveja feita industrialmente, etc, etc, etc? Para mim é quase impossível responder essa questão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é muito interessante a gente sempre lembrar que no início, eram todas bebidas alcoólicas fermentadas com alguma coisa que existia em abundância. E se a gente for trazendo isso até os dias de hoje, a gente consegue ver como isso mudou, como isso virou outras coisas, tanto que a gente tem as nossas referências do que é vinho, do que é cerveja, que são essas referências modernas. Acho que os dois eles podem falar muito agora sobre a ponte que os dois fizeram, A Cosabella e o primeiro projeto da Donner, depois com a Cosabella, usando ou o insumo específico ou o conjunto, E é a experiência da trilha também, Com um blend de vinho natural e outras. Eu lembro de vocês já fizeram inclusive IPA com uva, A história da Cosabella com o Diego começou quando o Lázaro, meu sócio,
foi fazer o curso de cervejas não convencionais. E aí ele chegou do curso, nós estávamos no final da safra, e aí ele chegou bem animado, sabe? Então, vamos fazer alguma cerveja com uva, aí uma wild e tal. E aí a gente começou, né? Fez aí, o Diego deu todas as dicas aí e tal. E aí, na sequência, já a gente engatilhou o primeiro projeto, que foi a Cipotem, que foi uma colaborativa que a gente fez. E aí fomos amadurecendo isso e surgiu a Cosa Bella, né? Que é um projeto de fermentados com uva, onde a gente lançou já algumas cervejas e espumantes ancestrais. E a ideia é sempre assim, trabalhar insumos locais, produtores, pequenos produtores regionais e tal, trabalhar essa ideia do terroir. Então a gente tem produções feitas com a mesma uva de produtores diferentes. A gente vai lançar e ter os dois produtos, né? Como cada um com sua identidade que trouxe da uva e uma variedade de uvas diferentes. Então a gente tem uvas de origem orgânica, uvas de origem cultivo convencional, e sempre trazendo a microflora da uva para fazer a fermentação espontânea e natural. E também todas elas estão sendo envelhecidas em madeira, barril de carvalho, que é o que se tem de mais disponível. Então a ideia é essa, né? Uso medicino local, sempre nós trabalhamos com uva fresca, então a gente quer usar toda aquela microflora, aquele terroir daquela uva, trazer para a cerveja. E ver esse paralelo, né? Tem que apresentar as características da cerveja, mas trazer também a uva. Contando um pouquinho da nossa experiência, a gente fez no ano passado um projeto com a Vivente, que é uma vinícola muito bacana, totalmente focada em vinhos naturais, em petinates, né, eles têm algumas cidras. Eu tomei uma cidra deles agora. E aí essa história ela começou porque a gente é amigo, né? Enfim, do Diego e do Mika. E aí a gente sempre foi fã deles e eles nossos. A gente sempre trocando produto, mandando pra eles mandando, a gente conversando, falando, gente, precisa fazer uma coisa. Até que um dia a gente olhou e falou, vamos fazer? Vamos tirar do papel? Vamos, mas o quê? Porque na hora que você pensa em fazer uma cerveja com a uva como coadjuvante, é um projeto legal e eu já fiz isso também antes de fazer esse projeto com eles. Mas a gente ficou pensando que a gente precisava tentar encontrar uma fronteira, encontrar sensorialmente falando, pontos comuns. E aí, ao invés da gente simplesmente produzir uma cerveja com uvas ou com mosto, enfim, a gente decidiu fazer um blend. E o blend, na verdade, ele nasceu de um vinho natural que eles produziram com uma uva Sauvignon Blanc. E aí eles enviaram, né, para nós esse vinho. E a gente tomou a seguinte decisão. A gente vai fazer um blend 50% de cerveja, 50% de vinho. Essa é a regra do jogo. Porque a gente queria justamente conseguir fazer uma bebida que estaria no encontro. O processo foi que eles primeiro fizeram o vinho, eles enviaram algumas garrafas pra gente, né? Esse vinho, na verdade, ele não foi engarrafado, eles engarrafaram algumas unidades, mandaram pra gente provar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi justamente provar, misturar esse vinho com todas as cervejas que eu tinha ali prontas. E a gente tem muita cerveja diferente. Porque eu tava tentando entender ali assim, na hora que eu misturar vinho e cerveja, o que vai funcionar? E a primeira percepção, que foi muito fácil de chegar, ela já era um pouco previsível, mas ela realmente se comprovou, é que existe uma questão no vinho que é a acidez, né? O vinho, ele é muito ácido na realidade. Ele é mais ácido do que a maioria das cervejas selvagens, tanto quanto ou mais. E, portanto, misturar uma base de cerveja com vinho se torna difícil se você não tiver algum elemento de acidez ou uma base de cerveja que esteja em harmonia com a acidez. Ou seja, uma base muito doce, uma base muito amarga, elas de cara já se mostraram ruins. Então a gente tinha ali, né, nessas misturas um caminho muito evidente. Aí, a partir disso, a gente começou a selecionar algumas opções e criamos 3 produtos. A primeira foi uma base de cerveja selvagem fermentada com romã, com suco de romã, que a gente misturou, né, meio a meio com esse Sauvignon Blanc. O segundo foi uma saison, também selvagem. Essa estava já envelhecendo mais ou menos 1 ano em algumas barricas que a gente tinha. Então a gente costuma ter sempre essa base envelhecendo para uma série de usos e cervejas que a gente faz. Então a gente pegou um pouco dessa base para fazer o blend. E a terceira foi uma base de gose com manga, que é o que a gente vai provar hoje, né? Então uma base mais ácida, salgada e fermentada com suco de manga, né? Com suco natural de manga, lamento, não orgânico. Precisa de um bom fornecedor de manga orgânica, ainda não tenho. E a experiência ela foi muito bacana, porque
Primeiro, então, a gente fez as cervejas, né? Quer dizer, depois dessas degustações, a gente produziu todas elas. Aí a Vivente enviou barris para eles devolveram os barris, os kegs cheios de vinho. A gente colocou o vinho no tanque, colocou a cerveja no tanque e manteve isso em temperatura ambiente, né? Em nenhum momento, até então, a cerveja ou o vinho estavam gelados. Justamente porque a gente queria que houvesse um encontro dos micro-organismos de um e de outro, até porque a gente tinha uma preocupação da estabilidade desse produto. A gente não sabia exatamente o que iria acontecer, porque as cervejas não eram totalmente secas, tinham lá cada uma o seu açúcar residual, a Saison menos, mas as outras bastante açúcar ainda disponível. Aconteceram algumas fermentações, aconteceram, né, algumas atividades ali durante alguns dias. Depois a gente percebeu que a coisa estava estável e aí a gente seguiu um processo de finalização como a gente faria com outras cervejas, né? A gente carbonatou de forma forçada nesse caso, porque a gente também estava preocupado com qual seria a consequência de fazer uma carbonatação adicionando açúcar, porque não dá para saber qual seria exatamente o comportamento, então a gente resolveu jogar seguro nesse caso. E aí fizemos os envases, deixamos as cervejas... Não são cervejas nem vinhos, as bebidas maturando e aí a gente começou a distribuir. E foi uma experiência muito rica, porque a gente conseguiu realmente uma bebida que ora você enxerga o vinho e ora você enxerga a cerveja. Enfim, foi especial e a gente, na verdade, já está engatilhado para refazer agora de novo. Eles já produziram o vinho, está lá maturando e fim do ano vai ter de novo, com outras bases dessa vez e outras uvas também. Uma outra coisa, né, uma outra experiência bacana que a gente teve alguns anos atrás foi de fazer uma IPA com um mosto de moscatel. A gente recebeu o mosto nesse caso. Teve um caminho bem interessante, né, de encontro entre lúpulo e uva. Foi uma cerveja bem diferente. Eu acho que é uma possibilidade a gente fermentar mosto de uva em base de cerveja, mas a minha crítica àquele produto especificamente é que eu não sou um fã de Sour IPA. E não que ela chegou a ser uma cerveja ácida, mas ela tinha um nível de acidez que para mim, em algum aspecto, incomodava. Uma última coisa que eu queria comentar ainda, que eu acho que tem um ponto técnico, já que meu olhar sempre acaba sendo um pouco filosófico, muito focado no produto. Existe um produto hoje chamado Fantasme, não sei quem já ouviu falar. O Fantasme, ele é um produto que foi criado na Nova Zelândia e que ele, na verdade, é casca de uva Sauvignon Blanc desidratada e moída. É um pó que você adiciona com a ideia de extrair maiores biotransformações, né, ou mais potência nas biotransformações, especialmente cervejas lupuladas. Por quê? Porque o vinho, ele tem, arrisco dizer, como principal constituinte aromático os tióis. E que a gente vem descobrindo nos últimos anos, também é algo que as cervejas têm. Os tióis, eles são parte dos compostos, os terpenos dos lúpulos. E aí, justamente, trazer esses tióis vindos de casca de uva para uma cerveja lupulada aumenta muito a potência do que o lúpulo pode oferecer. Então, isso, claro, não liga ao vinho, à cerveja selvagem, mas a gente encontra mais um ponto bem relevante em relação ao que constitui aromas de cervejas, também as selvagens, e o que constitui, em parte, os aromas dos vinhos. Como importador de lambiques, eu tenho a árdua tarefa de fazer algumas visitas à Bélgica, né, todo ano. E essa última visita que eu fiz agora em abril foi muito diferente de todas as outras visitas que eu fiz, porque tem um movimento muito grande em diversos produtores. A Cantillon sempre teve cervejas lambiques com adição de uvas, mas agora tem um movimento muito grande de outros produtores também, de lambique, e muito associados a algumas vinícolas muito específicas. E métodos muito distintos, desde o uso da maceração de uva, dos cachos já desengaçados, dos frutos diretamente em lambique, mas outros usos, como o bagaço, tanto da uva recém-prensada, mas também de uvas que têm maceração desse bagaço já macerado e adicionado em lambique jovem, adicionado em lambique mais antiga, barricas, né? Barricas que eram de vinho Jerez, barricas de Vengeance, e criando uma infinidade de novos produtos em cima de um produto ancestral, que é a própria lambique, né? Então existe ainda espaço para experimentação e para a união desses dois mundos, né? Acho que um ponto importante também que tem acontecido lá é a união desses produtores de cerveja, né? Que lambique, por mais seja espontânea, o sensorial totalmente diferente da cerveja industrial, mas é uma cerveja com o mundo do vinho. E aí, de um lado do mundo do vinho, uma colaboração mesmo, parceria com algumas vinícolas de vinho natural bastante reconhecidas, né?
na Europa, Tissot, Beck, Hackbeck. Como você, do mundo do vinho, enxerga a gente da cerveja querendo chegar perto do público do vinho? Vou eu, de novo, dar uma resposta que não vai ser a... Eu não enxergo dessa maneira. Eu não acho que exista um mundo da cerveja querendo chegar no mundo do vinho. Até porque eu sempre falo que, assim, todo o movimento do vinho natural, que as pessoas acham que é sobre vinho, não tem nada a ver com vinho. Né? Se a gente for pegar o que foi aí o movimento do vinho natural, que surgiu na década de 80, na França, em Morgon, foi um bando de doido que estava revoltado contra a indústria massiva da época, que por acaso era em Morgon, na França, que por acaso era uva e Beaujolais. Se fosse no Brasil, talvez fosse suco de laranja, então banana. Isso foi um acaso. E, obviamente, né, que como hoje a gente vive um mundo onde o mundo do vinho europeu representa muito, né, de toda a história, de todo o mercado e etc., teve uma repercussão muito grande no mundo do vinho. Mas, de novo, se a gente está falando de um movimento que não tem nada a ver com o vinho, que é um movimento agrícola, é um movimento de volta de um modo de produzir e de consumir diferente da escala industrial e massiva da década de 70, 80 e 90, não existe essa separação entre o mundo do vinho e o mundo da cerveja. Claro que existe, né, nessa teoria, onde são bebidas diferentes, vieram aí de raízes diferentes, culturais, históricas e etc. Mas hoje em dia, analisando um pouquinho mais friamente do porquê esses mundos estão se juntando, vamos voltar de novo no que eu falei. É porque eles nunca foram mundos diferentes. Bebidas alcoólicas são bebidas alcoólicas. Ponto. Essa junção que está havendo, né, de muitos cervejeiros se juntar a um pessoal de vinho reconhecido, é porque, por um acaso, o vinho natural acabou tendo muito mais repercussão do que a cerveja selvagem. Né? Alguns anos na Bélgica, a gente ia, você pedia lambique no bar, o cara olhava pra tua cara e achava que você achava muito estranho. Né? Nem mesmo no berço ali das lambiques você tinha essa profusão de consumidores e de bares, etc. Hoje em dia está um pouquinho melhor, né? Mas há 6, 10 anos atrás era muito diferente. A cerveja, principalmente as selvagens, elas vieram aí no mundo moderno um pouquinho depois dos vinhos naturais. Só por isso. Mas, por exemplo, eu que frequento aí o mundo do vinho natural há 15 anos, primeiro, vinhateiro que é vinhateiro não bebe vinho, bebe cerveja. Você fica fazendo vinho o ano inteiro. Quando você você quer beber cerveja. Então, assim, todos sempre fizeram cerveja. Se você trabalha com vinho natural, você faz cerveja espontânea. Até porque é mais barato, é mais fácil. Por mais que a gente esteja acostumado a seguir receitas e a colocar insumos, é mais fácil você fazer uma coisa que não vai nada. Só requer conhecimento, que é justamente o que a gente perdeu aí ao longo de todos esses séculos. A gente perdeu esse conhecimento de fazer um pão de fermentação natural, de fazer um iogurte, de saber a temperatura que vai fazer essa diferença entre o leite, a coalhada, o iogurte, a manteiga fermentada, um queijo. Com a cerveja é a mesma coisa, com o vinho é a mesma coisa. Como o vinho natural, ele acabou entrando nesse mercado de bebidas de uma maneira mais efusiva, né, do que a cerveja, embora todo mundo ali já estivesse fazendo um pouco de cerveja selvagem, um pouco de vinho natural, hoje em dia o que a gente vê é o que parece ser o mundo cervejeiro invadindo o mundo do vinho. Mas, na verdade, pelo contrário, a gente só está começando a colocar mais luz em outras áreas que a gente não tinha colocado. Porque a gente tem essa mania besta, né? É vinho natural? Então é só vinho natural. É cerveja? É só cerveja. Mas se você abrir um pouquinho a cabeça, você vai ver que a mesma galera tá fazendo hidromel, tá fazendo meteglin, tá fazendo fermentados de frutas. O Brasil nunca deixou de fazer fermentados de frutas. Os famosos vinhos de jabuticaba, de caju, os espumantes. A gente faz, muito antes da chegada dos europeus, pra vocês terem uma ideia, vinhos em ânforas enterrado na terra, né? A nossa grande referência de vinho em ânfora é georgiana. Enfim, a gente conhece muito pouco também da nossa história para avaliar essas invasões de um mundo no outro, né? Mas no meu olhar, né, que estou mais ali dentro do mundo do vinho, mas na verdade sempre vi essas movimentações,
A cerveja selvagem sempre existiu, mas não no mercado, não na moda, não nos bares de vinho natural onde estão todos os hipsters bebendo petinate. A gente tem que lembrar sempre que a gente está sujeito às ondas de moda e de tendência. O vinho natural virou tendência antes. A cerveja selvagem está indo para o mesmo lugar. Um dia, provavelmente, as bebidas sem adição e os produtos orgânicos não vão ser mais movimentos, né? Vão ser o standard. Mas hoje em dia o que a gente está vendo é justamente isso. A gente colocando foco em pequenos movimentos. Agora é a vez da cerveja selvagem, que está vindo para o mercado, invadindo os bares, invadindo os restaurantes e, obviamente, pegando carona no irmão mais velho, que é o movimento do vinho natural. E, de novo, se a gente for a fundo, todos os vinhateiros são cervejeiros de alguma maneira, bebem cerveja e vice-versa. Porque esse mundo ali é muito misturado. Então você vê todas essas pequenas interações e também vinificações e braçagens sendo feitas em âmbito caseiro, nas comunidades, dentro das vinícolas. E agora a gente está vendo isso vindo para o mercado. Eu também não vejo cerveja invadindo o mundo do vinho, o mundo invadindo o mundo da cerveja. Eu acho que a cerveja está querendo ganhar um espaço na gastronomia, como a gente comentou aqui, né? Acho que ela tem seu valor, as cervejas especiais, as cervejas espontâneas, e não só as espontâneas, outras cervejas também, mas de uma linha especial, elas têm uma harmonia com a gastronomia. Então acho que o mundo da cerveja está mostrando isso, e que o mundo do vinho fez isso há muito tempo já, né? Não que um esteja invadindo o espaço do outro, acho que os dois se somam, né? Então, a nossa empresa, eu sempre trabalhei com fermentações espontâneas desde o início, apesar de não ser algo que se explorava, não se divulgava, mas a gente sempre trabalhou. Hoje, isso é um atributo, é uma característica, então a gente acaba divulgando. Uma vez produzia, comercializava normal, qualquer outro vinho. E nós convertemos a nossa propriedade orgânica, 2 anos também. Nós também não optamos por não certificar, a gente faz todo o protocolo de tratamentos orgânicos, sem defensivos. Todo o resíduo que a gente gera na propriedade é usado na nossa propriedade. A gente usa o bagaço da cevada para tratar gado, a casca da uva faz adubação, toda essa questão. E acho que esse mundo do espontâneo é de tu quebrar barreiras e oferecer para o consumidor algo além do standard. Você pega uma cerveja standard, pega um vinho comercial padrão, é previsível o que ele tem ali, que ele vai te oferecer. E a cerveja é uma surpresa, né? Tem uma diversidade muito grande. Eu acho que esse é um dos grandes atributos, né? Dessa linha de cervejas de fermentação espontânea, com terroir, vai oferecer muito além do que um produto standard oferece. Quando você abre um Sauvignon Blanc fermentado com todas as técnicas de manipulação, você sabe que você vai ter lá um aroma de goiaba ou maracujá, ou se ele é australiano, vai ter um toque mais vegetal. É previsível isso. Agora, quando você abre um Sauvignon Blanc macerado, tem uma gama enorme de características que cada uva, cada produtor, cada região vai ter uma característica diferente. A gente vem há 3 anos já trabalhando ali com o Diego nesse trabalho, né? Eu estou lá no sul, semana passada estava menos 3 graus lá. O Diego faz as fermentações ali em Florianópolis, e mais quente, a gente tem uma percepção de evolução muito diferente. Então, terroir, o local onde está instalado, tudo isso interfere. E o que você sente de um petinate pamburana? O petinate pamburana é a característica da madeira, né, que a cervejaria usa muito. Na verdade, o mundo do vinho tradicional é muito fechado, a cabeça é muito fechada, né? Então, o que é bom? É madeira de carvalho. É preconceito. Estabeleceu que aquilo é assim, todo mundo tem que seguir. E aí, como é o mundo da cerveja, eu tive contato com a Amburana, já conhecia pela cachaça, mas relatos até de alguns colegas que falaram que usar em fermentada não dava, que trazia sabores e aromas ruins, que não sei lá o quê, que não tinha jeito. E aí eu percebi que na cerveja ela trazia uma característica boa, e ao fermentar, a base é diferente, mas ela fermentou ali na madeira, então não pode ser tão mais diferente no vinho. E aí a gente fez a experiência com o petinete com a Amburana, né?
E na minha avaliação ficou muito bom. Ela trouxe, né, a mesma característica ou similar que traz uma cerveja. Então acho que eu fui buscar na cerveja uma técnica de aplicação de madeira e tal para trazer para o vinho. Acho que fugir do padrão, do tradicional, quebrar essa barreira, né? Eu trabalhei como nesse laboratório que eu falei por 25 anos, né, prestando consultoria e sempre trabalhando dentro da linha tradicional de condução da coisa. Apesar de ter a minha empresa, vinícola, que eu fui montando durante esse tempo, fazia dentro da minha empresa uma filosofia um pouco diferente. Prestava uma assessoria técnica de manipulação, de controle sobre a vinificação, mas eu fazia o meu vinho de outra forma já. E com a cerveja foi mais fácil, né? Mas mesmo assim foi uma quebra de paradigma. Eu tive numa degustação de vinhos naturais há umas 3 ou 4 semanas, acho, da Associação dos Enólogos. E aí um dos enólogos disse, levantou na plateia, assim, para mim foi uma aberração, mas é algo que não cabe para mim deixar uma fermentação acontecer com o Manaqué. Eu fui preparado, eu fui treinado para conduzir. Eu quero dessa uva ter esse vinho. Não posso deixar acontecer o que é. E é aquela visão da escola. Eu digo assim, ó, eu sou formado em enologia, eu sou formado em administração. A academia não te ensina a ser um empresário, não te ensina a ser um dono de vinícola, não te ensina a ser um empregado, fazer aquilo lá que o mercado pede. Eu acho que é isso que a gente tem que dar uma quebrada, tem que romper. Isso é o que o mercado pede, que muitas vezes você se surpreende por fazer uma coisa diferente. O mercado pede, eu tenho que gostar. Eu tenho que comer. Eu estive com o Zenker uns anos atrás, na arte da vinha, e ele falou que ele aprendeu bastante coisa com o pessoal da cerveja. Ele não tinha, naquele momento, nenhum tanque, controle de temperatura, mas ele falou assim, peraí, eu não faço vinho 100% natural, eu faço vinhos de baixa intervenção. Só que eu posso controlar a temperatura de fermentação se eu percebo que a fermentação desse vinho está indo para uma direção, está surgindo alguma flavor. Ele falou assim, me abriu os olhos, isso convivendo com o pessoal da cerveja, né? Eu não sei se ele acabou implementando isso lá ou não, mas acho que o vinho tem algumas coisas, né, que acaba nessa troca. Muito se aprende, o pessoal da cerveja aprende o mundo do vinho, o mundo da vinho ainda tem um pouquinho para aprender. Eu acho que a academia, a escola, ela te ensina a produzir o que a grande massa consome, né? Estou preparado para trabalhar para os grandes volumes. Então, acho que esse é um erro, né, que nós temos, né? É como a escola da gastronomia não ensina sobre cerveja. Porque o grande mercado da alta gastronomia é o vinho. Então, eles só focam naquilo. E as barreiras que nós temos que romper, né? Tem que dar possibilidade para todo mundo. Eu acho que tem uma coisa que a gente, o mundo da cerveja, tem que aprender com o mundo do vinho, que é a educação do consumidor, né? Que foi a grande revolução no Brasil, pelo menos, né? Quer dizer, 20 anos atrás, as pessoas não sabiam beber vinho. E hoje, todo mundo tem uma mínima educação e percebe o valor. Tipo, felizmente a gente não vive mais no país do vinho, ou só no país do vinho seco e suave, né? O universo, ele se expandiu. Claro que não para todos, mas eu acho que essa é a grande mudança e talvez a grande carona que o mercado da cerveja está pegando no consumidor do vinho. É a própria ideia de educar o consumidor e o consumidor entender que, quer dizer assim, a grande maioria de quem está aqui foi educado no mundo da cerveja bebendo Brahma aos 18 anos de idade. É o que tinha. Talvez quem é um pouco mais novo, não, mas tem toda uma grande diferença para acontecer aí. E quanto mais a gente seguir essa escola do vinho, acho que mais gente vai beber cerveja boa e procurar isso e perceber o valor, etc. Só para fincar a chatice, para mim um dos grandes problemas do mercado de cerveja é que a gente vive num país onde a maior indústria de bebida é cervejeira. Mundo. Então, assim, a gente não tá falando de um país onde reina a indústria do vinho. Né? Eu tenho uns problemas lá com a indústria do vinho no Rio Grande do Sul, localizado, só porque eu fico ali enchendo o saco para, né, que as vinícolas naturais sejam regulamentadas. É a única coisa que a gente vive de estresse com a indústria do vinho no Brasil, porque não representa 2% de tudo que acontece. Agora, a cerveja é outro lance. Né? A gente foi criado num país cervejeiro. As propagandas, as mulheres, a televisão, as revistas, tudo que a gente aprendeu sobre cerveja foi através dos olhos da indústria, né? Então, assim, existe um abismo entre
o que colocaram para baixo da nossa goela e o que é a cerveja de verdade. E aí é óbvio que você vai num restaurante, até você, sommelier, que tem estudo e etc., como é que você vai lutar contra 40 anos de marketing na tua cabeça? Você vai pedir um vinho, né? Porque não tem o estigma de tudo aquilo que você aprendeu a vida inteira. Então, assim, além de toda a parte da educação, tem a parte cultural, social e do país que a gente vive, né? A gente não pode esquecer que a gente vive bombardeado de informações sobre o que é cerveja. Mesmo a gente que está nesse mundo, né, dos alimentos e bebidas. É muito injusto a gente achar que é só falta de educação. Não é, isso é cultura. E a cultura é muito mais difícil de mexer. Obviamente que a gente tenta entrar por conta da educação. Mas não é só a educação do consumidor, a educação também de quem está servindo, de quem compra, dos restaurantes e da população em geral, né? Porque, de novo, o problema não é a cerveja ter milho, é qual milho que está se usando, é o que está se fazendo com aquelas terras que estão se plantando tanto milho. Enfim, é uma discussão sem fim, mas só para a gente não perder, né, esse ponto de que uma das coisas, por exemplo, no meu ver, o que mais atrasa uma cultura gastronômica, uma cultura mais saudável, um conhecimento mais profundo do que realmente é a cerveja, também tem bases nessa nossa cultura industrial que é massacrante, né? Então, para a gente lutar contra isso, é um chão. E é muito mais difícil do que o vinho, porque no vinho a gente não tem esse estigma negativo de toda uma indústria cervejeira que domina as bebidas do país. Podemos abrir para perguntas. É uma dúvida bem leiga, tá? Sobre isso, sobre cervejeiro. Nunca fermentei nenhuma fermentação à base de uva, comecei com hidromel. Eu tenho uma dúvida grande das variedades de uva que estão no Brasil. Muito se desenvolveu da uva Isabel. Pouco se fala da uva Isabel em adição de cerveja. Já vejo outras uvas viníferas, no caso ser uma uva não vinífera. Estou falando uma grande besteira aqui, mas não teria algo a acrescentar mais que não as uvas clássicas? Bom, a primeira cerveja com uva que a gente fez foi com uva Isabel e Bordeaux. Dentro do projeto com a Isabel é para ser a rainha das nossas uvas. É para ser a nossa principal cerveja. Então, existe uma negação à uva Isabel, à uva americana, que ela tem uma característica que foge do que o europeu diz que tem que ser vinho. Nós somos catequizados com isso. Então, essa é a nossa visão, o nosso posicionamento. Eu acho que é uma uva americana, ela não te fornece um vinho que pode envelhecer 20 anos, mas ela tem uma característica própria, bem executada, bem elaborada. O que não pode ser um grande vinho? O que não pode ser um grande espumante? Né? Por que só a IPA é boa e sour não? É o mesmo conceito. Então eu acho que é essa questão da gente ser catequizado pela maioria, o grande poderio dizer o que é bom e o que é ruim. Eu acho que nós temos o direito de provar e escolher o que a gente gosta ou não. Muito obrigada pelos apontamentos e a forma como vocês colocaram essas semelhanças e diferenças entre vinhos e cervejas. E para mim, particularmente, de tudo que foi dito, eu concordo e muito, muito rica sobre esses posicionamentos, para mim a diferença está na forma como a gente enxerga. Está no ser humano. Simples assim, como você disse, Luiz. As bebidas nunca foram miscíveis desde o início da história da humanidade. Elas estavam juntas. São bebidas fermentadas a partir de grãos, por um lado, a partir de frutas, isso por outro, de uma forma arqueológica e histórica pensada. E elas existem para nos embriagar e nos fazer vivos até hoje, 10 mil anos depois. É isso. Por acaso, nós temos essas bebidas se reencontrando hoje, e eu faço a frase de por acaso, como você disse, Liz, mas não é por acaso. E aí eu gostaria só de fazer uma recapitulação do ofício que nos fez tão distintos entre percepção de valor de uma bebida e outra. Ao longo da história mais recente, história moderna, a partir do final do século XIX, a gente tem Hans e Pasteur entendendo os metabolismos fermentativos com todos os seus descobrimentos. E a partir daí, um pouco mais de entendimento sobre como fermentar.
isolar leveduras, propagar leveduras, controlar processos fermentativos. Bom, para tudo o que é selvagem, antes disso, porque antes de Pasteur e Hansen, tudo era selvagem. Tanto no mundo dos vinhos quanto no mundo das cervejas, eu imagino que existiu um interesse em tomar rédea do processo, em parte. De fato, no mundo dos vinhos temos várias vinícolas que assim o fazem, assim como no mundo das cervejas, inclusive tomo a liberdade de comentar que muito da ciência e da tecnologia para a indústria de bebidas fermentadas é um empréstimo de conhecimentos das cervejas aos vinhos. Agora, tendo dito isso, a gente tem formação de profissionais para a produção de cervejas, para cervejeiros, e para os profissionais produtores de vinhos, os enólogos, de uma maneira geral. E isso remonta tranquilamente 150 anos desde Pasteur e Hansen. Entretanto, quando a gente fala de outra faceta profissional para serviço da bebida, que são os profissionais de mesa, sommelieria, profissionais de sommelieria dedicados aos vinhos, foram por primeira vez, isso ainda antes dessa profissionalização reconhecida, a partir do século XVI. E a profissionalização especialmente dedicada aos vinhos a partir do final do século XIX. A sommelieria de vinhos, ela existe com uma legião de profissionais dedicados a desenhar e estruturar a percepção de valor dessa bebida entre os comensais do mundo inteiro há pelo menos 250 anos. A sommelieria de cervejas nasceu com Dönitz em 2004. A gente tem um abismo temporal de diferença na forma como se comunica, como se constrói, como se educa e como se aproveita das oportunidades que uma e outra bebida oferece à mesa. E esse abismo, ele não está na bebida, ele está nas pessoas, e ele está na forma como a gente constrói e comunica. Então, esse abismo temporal a gente está tratando nos últimos 18 anos de minimizar. Com a revolução digital, essas maquininhas que nos fazem falar com pessoas do outro lado do planeta em fração de segundos, talvez faça com que a gente não demore 200 anos, mas talvez a gente demore uns 20 para conseguir equiparar a percepção de valor. E é esse o caminho que a gente está fazendo. E o encontro de hoje, maravilhoso encontro de hoje, muito obrigada, Diego, é um encontro que abrevia em muito esse caminho de aproximação e reaproximação dessas duas bebidas. Depois dessa acabou. Todo mundo quer beber, né? Muito obrigado a todos. Encontros Selvagens é o programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Bia Amorim e Diego Simão, e conta com apoio nesta temporada da Oca Caburé. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, no @Surra de Lúpulo, e avalie este podcast na sua plataforma preferida. Este podcast foi editado por Play Áudios.